Glória a Deus, Shalom, bom dia. Hoje mais um Oséias. Estamos de volta aí depois de um tempo com a pauta da Fátima, repondo os dias que ela não pôde fazer. Hoje, o 27º dia dessa contagem do Homer, dessa porção, dessa liberação de Deus para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Hoje, 28/4, estamos aí numa reta mais ou menos, um pouco mais do que o meio do caminho aí para o encerramento da contagem do Homer, Pentecostes, e temos aí uma grande expectativa desses próximos dias, de muitas coisas serem rompidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, te louvar por esse dia. Nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, em todas as coisas. Nos ajuda a acessarmos a Ti, a crermos em Ti, a descansarmos no Senhor, a comer o melhor da nossa terra, Pai, em nome de Jesus. Somos terra, precisamos crer e ouvir ao Senhor para comermos o melhor da nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, tem umas coisas que a gente repete bastante, para fixar bastante, para que nós entendamos que é muito importante que nós prestemos atenção nisso, porque a palavra de Deus fala assim: se crermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, o que nós temos entendido? Nós somos terra, eu e você, somos terra. E nós comemos muito o ruim de nós mesmos por não crermos, por não ouvirmos e não crermos na palavra. Então você fala assim, ó, não tá legal, eu sinto que eu não tô fluindo, que eu não tô comendo o melhor da minha terra, que eu sempre como o ruim da terra dos outros. Você tem que parar para ouvir e você tem que orar para você crer. Que se você ouvir e crer na palavra de Deus, você vai comer o melhor da tua terra, você vai começar a comer o melhor de você mesmo. E vai parar de comer o ruim da terra dos outros. Porque nós ficamos dentro de uma situação que uma, é uma coisa dupla que se levanta contra as nossas vidas. Não estamos ouvindo e crendo, e estamos comendo o pior da nossa terra, e estamos abertos, vulneráveis para comer o pior da terra dos outros. Agora você imagina quantas pessoas estão ao teu redor no seu dia a dia, dentro de casa, dentro da igreja, na empresa, onde você for, na família, que estão liberando coisas da terra deles que também não está legal. Se a tua terra, se você já está comendo o ruim de você mesmo, aí você come o ruim da terra do outro, então fica sempre aquele ambiente. Você está chateada, magoada, entristecida, nunca está rompendo, nunca está nada. O teu marido está igual, você está comendo o ruim da tua terra e da dele. E está passando isso da tua terra ruim para ele. Então não tem um ambiente de cura. Não tem um ambiente onde Deus possa operar. Então precisamos ouvir e crer para comer o melhor da nossa terra. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço perdão que na madrugada eu tinha que ter orado pelos enfermos. E eu quero fazer essa oração agora em nome de Jesus para você ou para alguém que está precisando, para depois ficar registrado aí na rede, porque eu errei, eu falhei, eu esqueci de orar na madrugada pelos enfermos. Eu vou orar agora, então, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar. Hoje, na oração da madrugada, eu me esqueci de orar pelos enfermos. O Senhor me perdoe, porque foi um lapso, foi um esquecimento. O Senhor me perdoe em nome de Jesus e também o Senhor opere a favor das nossas vidas. Naqueles pontos que nós estamos enfermos, na alma, no corpo, na mente, que sejamos sarados, Pai. Eu quero liberar em nome de Jesus, o teu sangue, o teu amor, o teu poder, a tua graça, para que sejamos alcançados em cura. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão realmente passando por problemas de enfermidade, de doenças, que estão com procedimentos marcados, cirurgias marcadas, que o Senhor possa operar, ó, trazendo a cura sobrenatural ou também o livramento dentro desses ambientes, dentro desses procedimentos, em nome de Jesus. Alcança-nos com a cura, o Senhor é um Deus que sara. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós tomamos posse. Eu te engrandeço, te louvo, te exalto, te adoro pela cura. Muito obrigado, porque somos sarados em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, hoje, nessa porção do Homer, nessa contagem do Homer de hoje, nessa porção de hoje, nós estamos tratando de alguns aspectos que foram listados há algum tempo no ministério. E hoje nós vamos falar a respeito de solidão e também os seus desdobramentos e aquilo que nós podemos acessar em Cristo para estarmos saindo dessas vivências. Antes, eu quero compartilhar em poucos minutos o que foi falado hoje na oração, para você que não entrou, para você que não ouviu a oração, nem vai ter tempo de ouvir, para que nós entendamos algumas coisas, o que Deus tem para nós. Precisamos entender, irmãos, que as coisas não são aleatórias. As coisas não são jogadas. Ah, orou porque estava. Não, orou porque naquele dia é também uma porção liberada na madrugada.
E tudo que você fizer, tudo que você lê, tudo que pense nisso. Nada é por acaso. Ah, essa palavra veio, mas não, essa palavra veio, por que que ela veio? O que que ela está falando? O que que Deus quer com isso? Então, nessa madrugada, nós oramos. Em 1 Samuel 22, está escrito assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram um, e eram com ele uns 400 homens. Imagina essa situação aqui, pensando na parte de alimentação, higiene pessoal, organização. Olha o público que, 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 que Davi atraiu nesse momento tão difícil da sua vida. Ele estava escondido numa caverna, na caverna de Adulão. Ele então começa a receber pessoas ali. Ele começa a atrair essas pessoas. Por quê? Porque o chamado dele atraía essas pessoas. O que ele tinha para liberar, o que ele tinha de palavra, atraiu essas pessoas que estavam endividadas, que estavam em aperto, que estavam amarguradas de espírito. E Davi, então, foi chefe deles. Mas aí, de repente, para você e para mim, você fala assim: ah, mas eu não quero atrair pessoas tão complexas assim, tão complicadas. Você vai ter que abrir mão do teu chamado. Você vai ter que ter o que eu posso falar? A covardia ou a irresponsabilidade de se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não quero essa chamada. Eu não quero isso, porque eu estou atraindo pessoas apertadas, endividadas, amarguradas de espírito. Mas por que que você está atraindo? Você tem uma palavra. Por que você está sendo posta ou posto por chefe, por liderança sobre essas pessoas? Porque em você habita o Espírito Santo e tem uma palavra que vai ser liberada através da tua vida, você chefiando esse ambiente para você libertar essas pessoas. Essas pessoas não estão na nossa vida para nos atrapalhar. Essas pessoas estão nas nossas vidas para que nós sejamos uma boca profética, chefiemos sobre elas e tragamos um ambiente de libertação, de cura, de avanço e transformemos essas pessoas tão destruídas em guerreiros. Porque daqui para frente nós vamos ver que essas pessoas elas começam a crescer dentro da unção que Davi carregava e eles viram valentes. Os valentes de Davi era esse público aqui. E você está falando: ah, se eu tivesse alguém melhor perto de mim, ah, se eu tivesse alguém com mais isso ou mais. Não, você tem gente boa do teu lado, mas que está em aperto, que está nessa situação aqui amargurada de espírito, mas é gente boa, é valente, é guerreiro, mas está sufocado pelo pecado, sufocado pelos percalços negativos desta vida, mas são gente que tem um potencial tremendo, mas dependem da tua voz profética, dependem daquilo que você está carregando em Cristo para pôr essas pessoas para funcionar. Poxa, para mim não está servindo para nada essa palavra, porque eu vou na igreja, eu entro e saio, eu não tenho acesso com ninguém, só estou em casa no meu trabalho. Essa palavra vai servir para você se você tiver discernimento e quiser que essa palavra sirva para você, ela vai servir, porque dentro da tua casa tem gente amargurada de espírito. Dentro da tua casa, do teu convívio social, por mais limitado e represado que ele seja, tem gente em aperto. Tem gente endividada em todas as áreas, financeira, emocional, mental, na alma. Você só não vai ver isso se você não quiser. Se você quiser se esconder, beleza, glória a Deus, fica no teu esconderijo. Mas se você quiser permitir que Deus te use para funcionar onde você está, então você é essa pessoa que tem essa voz profética, que tem atraído esse público, porque em você tem uma saída para eles. Em você, acredite, você tem uma palavra para transformar esse povo tão destruído, essas pessoas tão acabadas, em guerreiros e valentes. Guerreiros que se propuseram depois a morrer por Davi. Você sabe que até onde, Shalom, pastora, bom dia, até onde você pode fazer algo, essa pessoa que hoje te persegue, que está perdida, que não tem discernimento nenhum, que você e eu estamos cansados, que não temos muita coisa, essa pessoa, ela pode ser transformada em alguém que daqui a pouco ela arrisque a vida por você. Porque quando Davi desejou beber uma água, alguns valentes foram lá, passaram por um acampamento para buscar aquela água e trouxeram. Eles arriscaram tanto a vida, e Davi viu que era algo tão de Deus, que ele joga a água por libação, ele entrega ao Senhor e fala assim: eu não sou digno disso aqui.
Eu não posso acessar esse lugar de adoração. Isso aqui foi uma adoração. Isso aqui só Deus pode receber. Você pode entrar num nível de trazer uma ativação a uma pessoa, a algumas pessoas, que essas pessoas depois vão morrer por você. Vão arriscar a vida pela tua vida. Vão trazer uma água para você, ainda que você não beba, mas vão trazer uma condição de você adorar o Senhor com algo tão precioso. Davi estava na mão dele uma água que ele teve que decidir, estava aqui, ó, a água que ele queria, mas ele derrama, ele entrega por libação. E eu já fiz esse ato profético a respeito da minha esposa. Ela foi essa pessoa. Ela teve dentro de casa esse homem aqui, ó, exatamente isso aqui, uma pessoa em aperto, endividado em todos os aspectos e amargurado de espírito. Eu que vos falo. Mas a minha esposa era a voz profética que precisava ser usada para me tirar desse lugar. E aí, então, quando eu vou dar o meu testemunho a respeito do que ela fez, eu derramo minha água. Eu não bebo. Eu falo, Senhor, isso aqui ela fez, mas ela arriscou muito. Porque a minha esposa arriscou muito a vida dela. Por causa minha. Você vai ter que arriscar a tua vida por causa de pessoas. E depois você vai ver essas pessoas arriscando a vida por causa de você. Hoje eu estou num avanço para morrer pela minha esposa. Hoje eu estou, graças a Deus, me entregando nessa atmosfera. Hoje eu tenho sido aquela dracma perdida que ela falou que Deus mandou ela falar assim, acha, porque para mim ele é uma dracma perdida, que vai trazer lucro para o meu reino. Hoje eu tenho me transformado nessa pessoa que tem trazido lucro para o reino, mas nem sempre foi assim. E, infelizmente, na grande maioria do tempo, não foi assim. Na grande maioria do tempo, ela tinha uma pessoa dentro de casa, apertada, endividada e amargurada de espírito. E por que que ela trouxe isso para perto dela? Porque nela tinha uma condição, uma liberação de me fazer um guerreiro. Nela tinha uma condição de me alinhar, de chefiar sobre a minha vida e de me tornar um valente, que arrisque a vida agora por causa dela e por causa de outros. Então, você tem que ficar posicionado. Você tem que ficar posicionada. Apóstolo, eu estou tão cansado, tão exausta. Eu sei, eu entendo, eu respeito, eu concordo, mas eu também entendo que você precisa fazer uma leitura da tua chamada e da tua voz profética, quem você é no mundo espiritual, para que você entre num descanso. Fala, Deus, eu estou cercado disso, e se a voz profética está comigo, então só me usa. Eu quero descansar. Eu quero parar de olhar e falar, ai, meu Deus. Ah, se eu tivesse alguém com um pouquinho mais de discernimento. Ah, se eu tivesse alguém com um pouquinho mais de entrega. Ah, se eu tivesse alguém que pelo menos me ouvisse. E ficamos enroscados no ai, se eu tivesse. Sabe, Davi, lá em frente ao, como é que chama? Ao gigante Golias? Você já imaginou se Davi olhasse e ele ficasse assim, ai, se eu tivesse um meio metro a mais? Ai, se eu tivesse uma espada, se eu tivesse uma lança, se eu tivesse uma couraça. Ai, se eu tivesse. Ai, ele não, ele foi no que ele tinha. É o que você tem, irmão. É o que você tem. Mas, apóstolo, eu tenho muito pouquinho. Hoje na madrugada foi orado. Deus abençoe, profeta. Bom trabalho, que o Senhor te guarde. Na madrugada foi orado também. Depois está lá no grupo, se você puder ouvir. Que é nesse pouquinho que está sobrando de ânimo, de alento, de fé, de comunhão com Deus. É nesse pouquinho que Deus quer operar. Então, para a guerra que Davi teria que enfrentar, olhando para o tamanho de Golias, ele tinha pouco. Mas, dentro do entendimento que ele tinha de que aquele gigante, ou aquela atmosfera, aquela regência maldita, maligna, estava afrontando o exército do Deus vivo, então ele fala: então eu tenho tudo. Então eu não preciso ficar pensando, se eu tivesse o que eu tenho, através desse Deus que ele está enfrentando e confrontando e colocando esse Deus para funcionar, eu sou suprido. Eu tenho tudo. Então você e eu temos que entender, dentro disso que você tem tudo. Tudo. Apóstolo, eu não tenho nada. Mentira, você tem tudo. Apóstolo, isso aqui não vai dar. Mentira, vai dar. Apóstolo, só 5 pães e 2 peixes. Vai alimentar uma multidão. Esses 5 pães, esses 2 peixes que você tem, vai alimentar uma multidão faminta ao teu redor, seja num contexto de família, de aonde você estiver estabelecido, aonde Deus te estiver estabelecendo por chefe sobre alguma coisa ou sobre alguém, entenda que o que você tem será suficiente, só se deixe usar por ele. Só seja o mais orgânico possível.
Não fique, mas e agora? Eu precisava ter mais entendimento, precisava ter mais revelação, precisava conhecer mais a palavra. Tudo isso é ótimo. Você pode ter mais revelação, mais entendimento, deve ter mais conhecimento e mais entendimento, deve ler mais a palavra, orar mais. Tudo isso é um dever nosso como cristão, como filho de Deus. Isso é muito bom. Excelente. Para baixar em inglês aqui, ó, irmã, querendo tumultuar o Oséias da manhã, hein? Jane, apenas faça, aleluia, já traduziu para salvar nós. Então, dentro disso daí, o que acontece? Nós precisamos entender, precisamos estar bem firmados, precisamos estar bem apegados ao Senhor, que na verdade o que, que vai acontecer? É do jeito que você está agora, na tua idade espiritual. Entenda isso. Davi estava começando o negócio, o que, que ele precisava, irmãos? Davi estava sendo perseguido por Saul, estava numa atmosfera horrível, estava tendo que se esconder, estava tendo que fugir, estava dentro de uma caverna. O que, que esse homem precisava? De alguém que ajudasse ele, de alguém que trouxesse o ânimo, ele precisava de uma outro tipo de pessoa, entre aspas, aparentemente. O que, que Deus leva até ele? O que, que Deus permite que chegue até ele? Isso está chegando até você, é Deus que está permitindo. Isso aqui só pode ser o diabo que colocou o marido dele. Não! Deus está permitindo que você esteja do lado desse marido, porque você é a voz profética que vai ativar esse guerreiro. Você é a voz profética que vai levantar esse valente. Você é a voz profética que, ainda que você não esteja vendo nada, que do seu lado esteja uma pessoa em aperto, amargurada de espírito, endividada, você é a boca profética que vai reverter esse quadro. Apóstolo, isso é impossível. Não, não é impossível. Como não é impossível? Eu sei do que eu estou falando. Não é impossível. Não é impossível. É difícil, é pesado, é complicado, mas impossível não. Eu posso te falar por experiência própria, e a minha esposa pode falar, a nossa vida pode testificar diante dos teus olhos que não é impossível. Mas eu também não quero te enganar. É uma guerra muito árdua. É um trabalho muito difícil, requer uma entrega muito violenta. O reino de Deus é conquistado à força e os valentes se apoderam dele. É violenta a nossa guerra para conquistar aquilo que realmente está disponível no mundo espiritual. Está disponível, mas é uma guerra para conquistar. Não é de mão beijada, falar assim, tá aqui, vai fluir. Não, não é assim não. Nós vamos guerrear. Mas entenda que para nós, irmãos, para nós, para você e para mim, se nós estivermos atraindo esse tipo de público, se anime no Senhor. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou atraindo só gente arrebentada. Eu estou atraindo só gente moída. Eu estou atraindo só gente totalmente destruída. Porque você tem a condição em Cristo de mudar esse ambiente. É só isso. Não é que você é azarado. Você fala, eu sou muito azarado. Eu sou muito perseguido. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho que fazer a sessão de descarrego. Eu vou na sexta-feira na igreja que faz lá, vou fazer. Pô, sexta-feira eu vou fazer a sessão de descarrego, porque é tudo na minha vida. Não, irmão, você não tem que fazer sessão de descarrego, não. Você tem que fazer, colocar o teu ministério para funcionar, transformar isso que você pensa que é pouco em alimento para a multidão. É isso que você tem que fazer. É pegar esses 5 pães e 2 peixes, profetizar, decretar multiplicação, liberar a palavra, ir lá fazer primeiro para o profeta, cozinhar para ele o restinho de farinha e de azeite que você tem, servir e ver a multiplicação da tua despensa, ver a tua botija cheia, ver a tua farinha cheia até que volte a chuva. Entenda isso. Nós temos que produzir primeiro para o reino, nós temos que produzir primeiro para o Senhor. Aquela viúva estava desesperançada da vida, ela ia fazer o restinho de comida para ela e para o filho, ia morrer, foi isso que ela declarou. Mas quando ela decide crer na palavra e fazer primeiro, ela foi suprida até voltar a chuva. Ou seja, o que acontece? Dentro de um ambiente de escassez, onde o céu está cerrado, onde não tem chuva, onde não tem resposta, onde você não tem possibilidade de plantar, onde você não vai receber a manifestação de uma forma natural, o sobrenatural estará operando a favor das nossas vidas e você vai ser suprido, porque nós estaremos debaixo do milagre. E é isso que está disponível para mim e para você. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. É isso que está sendo aí liberado sobre nós. E para encerrar no versículo 23, no finalzinho lá no capítulo 23, no versículo 28, está escrito assim: pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra
com letra maiúscula, D maiúscula, pedra de escape. Depois você lê esses capítulos, medita nisso aqui, entenda esse contexto profético para a tua vida, para a tua casa, para o teu chamado, para a tua batalha atual. E então Davi estava aqui agora nesse lugar. Se nós formos olhar, se você ler aqui, não tinha muito para onde ir. Mas Deus levanta uma situação onde se levanta uma prioridade. Então, Davi estava sendo livrado por uma outra guerra que se levanta quando um povo invade e Saul é notificado, ele precisava ir lá, ele precisava voltar para guerrear lá. E Deus então se levanta, o próprio Cristo, letra maiúscula, pedra de escape. O próprio Cristo se levanta para ser a pedra de escape de Davi. Quando não tiver mais saída para você e para mim, quando não tiver mais jeito, quando você se sentir totalmente encurralado, encurralada, apóstolo, não tem para onde ir. Cristo é a tua pedra de escape. Ele vai trazer para você o livramento. Ponto final. É só isso que você tem que acreditar. Não se preocupe com nada. Apóstolo, você não sabe da minha vida, nem você da minha. Mas eu só sei que a pedra de escape está disponível para mim e para você. Isso eu tenho certeza. Por maior que seja, e mais intensa e mais profunda que seja a sua guerra, e você esteja cercado e cercado por todos os lados, isso tem uma saída, porque a pedra de escape se levantará a teu favor. Nisso daí eu tenho total certeza. Realmente eu não conheço a vida da maioria, não sei o que você está passando, não tenho acesso a tudo que você está passando, mas você entenda que a pedra de escape é suficiente para te tirar desse ambiente, para tirar o teu adversário do teu território e deixar você livre para avançar em nome de Jesus. Amém? Então vamos entrar na palavra da contagem do Homer sobre solidão. Então, irmão, solidão e os seus desdobramentos. A solidão ela vai trazer um sentimento de abandono, de desprezo, de rejeição, vontade de morrer. Uma solidão muito comum é a solidão acompanhada, quando alguém está ao seu lado e mesmo assim você está só. Deuteronômio 31:6 vai falar assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Nunca. Nunca é nunca. Então nós não estamos sozinhos nunca. Nos sentimos sozinhos. A solidão é um sentimento, mas não é uma realidade, não é uma verdade do céu, porque o Senhor está sempre conosco. Mas esse sentimento de solidão que se levanta contra as nossas vidas faz com que nós pensemos que nós estamos sós, estamos abandonados, estamos nesse lugar de desprezo, de estar com pessoas ao nosso lado, estamos sozinhos, e isso acontece, mas o Senhor, ele está sempre conosco. Há uma manifestação do Senhor para estar sempre conosco, nunca ele vai nos abandonar. Salmo 68, 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Pai, presta atenção, pai para os órfãos e defensor das viúvas. Apóstolo, eu sou viúva, você tem um defensor, você não está sozinho. Apóstolo, eu sou órfão, você tem um pai, você não está sozinho. Ah, eu sou divorciado, você não está sozinho. Ah, eu estou desempregado, você não está sozinho, ele é pai. E ele está. Então Deus dá um lar aos solitários. Olha isso aqui. Deus dá uma casa para o solitário. O solitário ele se sente abandonado, desprezado, ele não tem morada, não tem onde ficar. E Deus, que é Deus, ele fala assim: eu tenho uma casa para você. Eu tenho uma casa para o solitário. Liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Ah, eu estou vivendo em terra árida, porque é rebelde. Se eu estiver vivendo em terra árida, porque eu sou rebelde, porque aqui está falando isso aí, os rebeldes vivem em terra árida, mas aqueles que concordam com a palavra, aqueles que estão realmente antenados no que Deus está falando, desfrutam disso aqui, de um Deus que nos visita, que é Pai e que cuida das nossas vidas e tem uma morada para nós. Então a decisão vai ser sua e minha, se vamos continuar sendo rebeldes ou se vamos entrar num ambiente onde o Senhor vai poder ser nosso Pai. E para finalizar aqui, dos versículos Mateus 28, 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Qual é o nosso problema com a solidão? Incredulidade. Porque no sentido que somos incrédulos. Ah, ele não está comigo. Ele está com todo mundo, apóstolo. Ele está lá na minha igreja, eu vejo que ele está com uma, está com outra, lá na minha casa, lá ele está, mas aqui na rede eu vejo. Ele está com a Mara, ele está com a Daiane, mas comigo não está. Aí nós vamos ter que decidir de novo, porque a palavra de Deus está falando assim: eu sempre estarei com vocês, sempre, até o fim dos tempos. Então, isso aqui vai ser uma decisão. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos num ambiente onde nós não temos perspectiva de mudança. Muito pelo contrário, nós estamos num ambiente que nós podemos sim sentir essas manifestações de abandono, de desprezo, de rejeição, de vontade de morrer. Quem já sentiu vontade de morrer, levanta a mão. Levanta não, irmãos. É muito triste sentir vontade de morrer. Eu já senti vontade de morrer. E vontade de morrer é algo que confronta diretamente a grandeza de Deus, a manifestação da vida. Eu já senti muita vontade de morrer. Eu já senti tanta vontade de morrer que na minha cidade, ainda. Agora faz tempinho que eu não escuto, não sei se parou, mas naquela época, 2019, 2020, 2018, passava o carrinho da funerária, um carro de som avisando. É com pesar que anunciamos o falecimento da senhora ou do senhor. E quantas vezes eu ouvia esse carrinho passando e falava assim, meu Deus, como eu queria que estivesse sendo anunciado. É com pesar que anunciamos o falecimento do senhor Alexandre Monteiro. Seria um pesar para meia dúzia de pessoas, mas para mim seria um alívio. Isso eu pensava. Eu liberava sobre a minha vida espírito de morte, sepultura, eu queria morrer. Então a solidão faz isso. A solidão traz isso sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que esse ambiente, ele é totalmente reversível. Esse ambiente, ele é totalmente tocado pela manifestação do Cristo vivo que nós servimos, e ele pode, sim, se tornar para nós uma habitação. Ele vai ser uma casa para o solitário. Você vai começar agora a ter um lugar de pertencimento. Você e eu não precisamos mais estar sozinhos. Não precisamos mais ficar no abandono, no desprezo, na rejeição, nessa vontade de morrer e nessa solidão, quando nós temos pessoas do nosso lado. Quantos anos a apóstola Fátima ficou sozinha comigo morando dentro de casa? Você pode ser uma mulher sozinha hoje, com marido, com filhos, e você é uma inexistente. Fala, apóstolo, eu me sinto invisível, muda, eu falo, ninguém me ouve, eu estou no lugar, ninguém me vê, porque você está exatamente nesse lugar de solidão, acompanhada, mas sozinha. E você vai precisar decidir que aonde ninguém está te ouvindo, ele está te ouvindo. Aonde ninguém está falando com você, ele está falando com você. Aonde você se sente invisível aos olhos dos homens, você está sendo completamente vista, apreciada e admirada pelo teu noivo e pelo teu pai, que é Jesus Cristo, que é o Deus grandioso, Criador dos céus e da terra. Qual é o nosso problema com a solidão? Nosso problema com a solidão, por que que eu falo que é incredulidade? Porque se nós crermos realmente que Deus é conosco, que Deus está cuidando de nós, nós seremos libertos da solidão agora. Porque nós não dependeremos dos homens. Irmãos, algo que você e eu precisamos decidir, Shalom, Vanessa, bom dia. Que eu e você precisamos decidir é parar de depender dos homens. Isso é uma escravidão. Isso é algo diabólico. Isso é algo satânico. Isso é algo projetado no inferno para que eu e você soframos. Não podemos depender dos homens. Dependa do Senhor. A nossa dependência é dele. Você está suprida por causa dele, você está bem acompanhada por causa dele, nós não nos sentimos sozinhos, desamparados, abandonados, desprezados por causa da presença dele. O que for acontecer depois é secundário. Quem o Senhor levantar para estar com você é uma outra conversa. Mas se agora, nesse momento, apóstolo, eu não tenho ninguém por mim, sinta-se bem acompanhado. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem uma habitação para você. Precisa de mais? O Senhor Jesus Cristo está falando, eu estarei com vocês todos os dias. Precisa de mais? O que vai poder fazer o homem?
para você, se você transitar hoje pela fé, de estar se sentindo completamente acompanhada pelo Senhor teu Deus. Irmãos, isso vai abalar o inferno. Se você hoje transitar, e em nome de Jesus você vai transitar da casa da solidão para a casa do pertencimento, de estar acompanhada, de ter alguém por você, eu te abençoo e você vai sair dessa casa hoje em nome de Jesus. Você vai começar a abalar a estrutura desse lugar que você está sendo machucada pela solidão, pelo desprezo. Sabe por quê? Porque esse alimento para demônio. E quando você para de alimentar o demônio fica louco. Quando você para de alimentar a carne de quem está do teu lado, essa pessoa fica doida. Para de alimentar a carne dos outros para você ver. Tem pessoa que quer ibope. Eu queria ibope. Queria chamar atenção. O órfão quer chamar atenção. Ou aquele que se sente só abandonado, desprezado, porque ele precisa de atenção. Então eu fazia as minhas gracinhas, em muitas coisas aprisionado, em muitas coisas consciente, porque eu precisava chamar atenção. E como me davam atenção, principalmente a minha esposa, então para mim estava doce, porque ela alimentava os demônios que me regia e também alimentava a minha carne. Mas quando ela começa a se posicionar em Cristo, quando ela começa a entrar numa outra rota e ela começa a fechar a porta da alimentação para a minha carne e para os demônios, aí a coisa começa a ser abalada. Tem uma estrutura a ser abalada dentro desse convívio que você tem, que só vai ser abalado quando você fechar a porta. Só vai ser abalada quando você parar de chorar, de suplicar, de clamar por uma conversa, por uma companhia, por qualquer coisa que você hoje se humilha. Isso é alimento para demônio. E você precisa sair desse ambiente. Eu te abençoo para que você vença isso. Você não precisa se humilhar diante desse homem, dessa mulher, dessa situação, dessa instituição. Para de alimentar a carne dos outros e para de alimentar demônio e abale essa estrutura infernal, mudando a rota profética também dessa pessoa. Saiba que se você fechar essa porta, se você parar de produzir esse alimento para essa carne, para esse demônio que opera através dessa pessoa, você vai abalar o mundo espiritual dela. Quando essa porta começou a ser fechada para mim e eu comecei a ver outros comportamentos da minha esposa, o meu mundo foi começando a ser abalado. Você vai abalar o mundo espiritual com o seu procedimento de fé de parar de alimentar esses demônios. Ah, mas se eu não der essa atenção para ele, é aí que ele vai morrer. Não vai. Não vai morrer. Está longe de morrer. Ah, mas se eu não for essa. Não vai morrer. Vai só orar. Não estou falando para você abandonar, não. Estou falando para você fazer a guerra certa. Estou falando para você parar de ser uma voz que alimenta a carne, de ser uma manifestação que alimenta demônio. Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai se expor aos entendimentos do Senhor, vai ser uma boca profética. Fale agora de um outro lugar espiritual para combater a carne e os demônios, não mais para alimentar. Deus quer te transitar para um entendimento onde você vai combater. Você vai falar, você vai se manifestar, mas agora combatendo. E os demônios estão ali, famintos. Ah, lá está vindo a Fátima. Lá está vindo a esposinha dele, se arrastando, clamando por alguma coisa. E vai ter um alimentinho para nós, vai ter um banquete, né, na verdade, para nós. E quando chega, e ela confronta, e vai embora, e eles ficam ali, fica tudo doido. Quando eu olhava, e coisas que ela fazia e não fazia mais, coisas que ela me adulava e não adulava mais, me paparicava e não me paparicava mais, começa a abalar meu mundo. Então, para com isso que você vai ver a diferença. Ah, meu filho, se eu não for, não vai. Para de ir para você ver. Faz um teste drive. Vou falar um pouquinho em inglês também para não perder muito ponto para a Jane. Faz um test drive, vai lá, fecha a porta. Para de alimentar a carne dele e para de alimentar os demônios que manipula ele. Para você ver como a rota vai começar a mudar. Não estoca comida para demônio, não. Vai ser estocado em Cristo, vai encher a sua despensa em Cristo, para depois você ter um alimento para matar esse demônio, para executar juízo, para expulsar e para pôr essa carne para ser sufocada, para ser também colocada para ficar inoperante. E essa pessoa vai começar a florescer. Porque a pessoa ela vai começar, ela fica perdida. Se você fecha essa porta, entenda que você abala o mundo dela, ela começa a ficar perdida. Eu comecei a ficar perdidinho aqui nessa casa. Perdidinho, perdidinho, perdidinho. Falei, cadê aquela mulher? Cadê aquele negócio? Cadê aquela. Cadê? E eu precisei começar a buscar outras coisas. E aí, quando vem o confronto final, aí eu tive que decidir.
Porque eu sabia que a porta da alimentação da minha carne estava fechada. Acabou. Ali acabou. Quando a minha esposa vem e lança a sentença, e ela fala que teremos aí um congresso lá em Atibaia, Joseir e Éder, e se você não se posicionar depois desse congresso, o nosso casamento acabou, o Senhor me autorizou a fazer isso. O que Deus estava falando para mim? Ela não vai mais alimentar a tua carne, Xandão, Alexandrinho, bonitinho. Papai te ama, mas ela não vai mais alimentar a tua carne. Se você quiser ser alimentado pelo que ela tem no espírito, através de mim, ela está disponível. Se você tiver atrás de se alimentar da carne, a sua carne através, acabou. Ela não vai mais comer o pior da tua terra. Acabou. Porta está fechada. Agora é com você. Aí Deus vai jogar a bola na mão da pessoa. Para de administrar a vida da pessoa no lugar de prisão. Deixe ela numa situação onde ela precise decidir. Repito, continue orando, buscando, tudo que minha esposa fazia. Ela não parou de orar, muito pelo contrário, ela intensificou a oração. Para poder me levar a esse ponto desse o fim da linha. Agora está aqui, ó, dois caminhos, vida ou morte, decide. Ela não pôde decidir por mim, mas ela pôde me levar a um ponto aonde ela me proporciona um ambiente de eu decidir. O que você tem que fazer pelo teu filho, pela tua esposa, por esta ovelha, pelo seu marido, o que você tem que fazer é levar essa pessoa a um ponto que ele vai estar livre para decidir. Só essa sua parte. Aí você vai parar de alimentar os demônios e a carne da pessoa. E vai levá-la a um ambiente. Agora você decide, ó, direita e esquerda. Você que sabe. Vida ou morte. Vê o que você acha melhor para você agora. E aí você vai deixar a pessoa num ambiente onde ela vai ter que fazer alguma coisa. Porque a alimentação desses demônios, você está corroborando com o inferno. Então você alimenta traz o quê? Força. Quando você alimenta o demônio através de estar mimando esta pessoa, você está fortalecendo o adversário e está fortalecendo a carne da pessoa. Então você está lá orando, mas ao mesmo tempo está entregando as coisas no ambiente errado. Quando você fecha essa porta, lacra essa porta, blinda essa porta, e essa porta não vai poder passar mais nada, você vai poder ver as coisas indo para outro lado. É para outro lado. E aí, dentro desse ambiente, você fechando essa porta, e o que você vai ter que ter para fechar essa porta? Alma. Porque vai doer. Quando você vê o teu filho lá em sofrimento, e que você corria, e você não vai mais, você vai ver ele sofrer. E agora, agora o que você precisa? Alma para suportar o processo do outro. Uma alma bem alimentada pela palavra, para poder entender. Alma quieta, eu não vou pôr a mão onde Deus não está pondo a mão. A alma se aquieta, que é Deus quebrando. A alma se aquieta, que é Deus fazendo a obra. Não vamos mais alimentar a carne dele ou dela. Parou. A alma se aquieta no Senhor. Aí você vai ter que ter alma, porque vai doer. Apóstolo, dói? Dói muito. Dói bastante. Quando você tem que fechar uma porta, quando você tem que parar de alimentar, para a pessoa morrer, como o irmão Ângelo colocou aqui, dói muito. Você vê a pessoa morrendo. Mas ela está morrendo no quê? No orgulho, na soberba, na arrogância, na independência de Deus, naquele nível que tinha, que tudo girava em torno dele. Você está matando, você está tirando um alimento que sustentava um ambiente só carne, só destruição, só desgraça. Então isso aí tem que morrer, irmão. E você não pode ficar com dó. Que é lá o que Deus foi falar para Samuel, viu? Até quando você vai ter dó dele? Já acabou, a unção não está sobre ele. Enche esse tipo de azeite e parte para o próximo. Vamos embora. Porque esse se perdeu. Vamos levantar outro rei. Vamos continuar a rota profética. Oportunidade ele teve de monte, mas Saul não quis. Vamos embora. Samuel, você está enroscado. Até onde você vai ficar preso nisso daí? Então Deus está te levantando, falando, viu, vamos embora. Enche o chifre de azeite e vamos. Porque tem uma unção nova para derramar sobre essa pessoa mesmo, mas em outro ambiente. Em outro lugar. Isso que você está derramando agora é lixo.
Mas o que Deus está te chamando para derramar é presença e poder de Deus. É a mesma mão, mas vai depender do que você derrama. É você vai ser a fonte de alimento. Quanto a minha esposa me alimentou e me alimenta agora, mas agora através de algo saudável, para me alimentar no espírito, para me alimentar como homem de Deus, para ser auxiliador idônea, para ser costela, para proteger os meus órgãos vitais. Agora é uma outra atmosfera, uma outra história agora. Agora o cativeiro foi virado, agora aquele lugar foi totalmente revertido. E você precisa reverter o quadro. Você precisa entrar num ambiente onde você faça a leitura e fale, eu estou alimentando a carne do meu marido. Não vou mais fazer isso. Virão as ameaças, você vai ter medo, vai ser difícil, mas é possível. Vai te ameaçar mesmo. Ah, eu vou me matar. Eu não aguento mais essa vida. Ah, eu vou te bater. Ah, eu vou embora. Ah, eu vou não sei para onde. Você vai ter que aguentar. Você vai ter que ir repreendendo, repreendendo, repreendendo e não dar o alimento, porque vai ter hora que vai dar vontade de ceder. Ah, deixa eu fazer isso logo, vai. Deixa eu pagar essa conta do meu filho, coitado, tá sofrendo. Deixa eu sofrer. Quem mandou comprar? Quem mandou comprar? Você não falou para não comprar? Você não avisou, já não sabia, já não viu que não tinha condição, mas todo mês você vai lá e paga. Teve um rapaz que eu estudei uma época, depois ele foi fazer o tiro de guerra e ele fez amizade com as pessoas ricas de Bauru lá, uns caras meio top na época, e começou a sair e tal. E ele dava um cheque na sexta, no sábado, e a mãe dele cobria na segunda-feira. Chega uma semana que ela falou assim para ele, ó, essa semana, eu vou pagar, estou indo depositar lá no banco, e vai ser a última. Você não tem dinheiro para andar com essas pessoas, para ir no lugar que essas pessoas frequentam, para gastar o que elas gastam. Então, a semana que vem, se você der o cheque, saiba que vai voltar. Ou você vai arrumar outra forma de pagar, porque eu não pago mais. E ele não acreditou. Depois, já de mais velho, a gente se encontrou ele contando para mim. E ele foi na outra noite, na outra semana, saiu do mesmo jeito, e checão. Chegou na segunda-feira, mãe, deu tanto, assim, não vou pagar. Mãe, vai voltar, deixa voltar. Mãe, vai sujar meu nome, deixa sujar. Aí o que ele fez? Ele parou. Semana passada, no bate-papo, o Matheus contou um negócio lá no bate-papo. Ele tinha uma coisa da Vivo, uma linha da Vivo lá que pagava e subiu demais. Eu falei, Matheus, liga lá, negocia, muda o plano, que está muito caro. E ele não ligava. Aí eu paguei um mês, paguei dois, talvez no terceiro mês eu falei para ele, falei assim, depois que eu avisei, né? Já tinha pago vários meses. Mas depois que eu avisei, eu paguei mais um ou dois, falei, filho, ó, o pai tá pagando isso aqui, e a partir da próxima conta, você vai pagar do seu salário, tá? Que eu não vou mais pagar seu plano da Vivo, porque tá muito caro e você não tá negociando, eu tô fora. Você vai pagar do teu dinheiro a partir da próxima conta. E ele dando testemunha semana passada lá em Bauru, que no mesmo dia ele ligou na Vivo e mudou o plano. Porque agora doeu no bolso dele. Você tem que fazer doer no bolso dele. Você tem que fazer doer no sentimento da pessoa. Você tem que mexer nesse mundo. Porque enquanto você estiver alimentando isso, enquanto você estiver pagando a conta, para a pessoa tá doce. O cara sai todo final de semana, gasta aí, se fosse hoje, 300, 400, 500 reais, sei lá, no final de semana, dá o cheque, a mamãezinha vai lá e paga. Tá ruim para ele? Tá nada. A conta da Vivo tá vindo alto, o papaizinho vai lá e paga, tá ruim para o Matheus? Tava nada. Mas quando a porta foi fechada, o outro cheque voltou. Depois ele pagou, acertou. E para o Matheus ele foi mudar o plano, porque o mês que vem era do bolsinho dele. Você vai ter que fazer doer. E vai ter que aguentar o ronco. Você vai ter que mexer nesse negócio e deixa. Ah, mas e se o Matheus não mudasse o plano e viesse aquela conta cara? Ele ganha pouco, ele ganhava menos. Ele ganhava menos que você, problema dele. Tá avisado. Eu paguei, eu instruí, eu avisei. Tá bom já. Já alimentei muito a carne dele. Já alimentei, já paguei muito a conta dele. Já alimentei muito a procrastinação dele, a preguiça dele, o descaso com a minha avó. Já alimentei um bom tempo. Tá ótimo já. O que você já fez para alimentar tudo isso na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, seja lá onde você, o Espírito Santo, te leve a entender essa palavra, tá bom já. Avisa. Fala, ó, a partir de tal dia acabou, tá? Não tô mais junto nisso daí. Ah, mas você sempre fez. Eu sempre fiz, mas agora acabou.
Então, a próxima fatura do cartão é sua, filha. Mãe, mas eu preciso. Não, você pode usar do que você quiser. O cartão é seu, você faz da forma que você achar melhor. Só que a próxima fatura é sua. A próxima conta de água, de luz é sua, porque você não quer mudar. Então, você vai pagar. Faz a pessoa pagar a conta que você vai ver a diferença. Você vai silenciar a pessoa, você vai tirar ela daquele ambiente, ela vai ter que se virar, irmãos, porque vai doer nela e em você também. Porque você acha que não dói? Ver o Mateus ali dói. Mas aí, ema, cada um com seu problema. Tem que se virar. Você acha que não doeu para aquela mãe de não pagar aquele cheque, ver sujar o nome? Apesar de não terem muito recurso, mas era uma casa assim que não tinha esse costume de nome sujo, SPC, Serasa. Ela vê um cheque voltando, alguém indo na porta bater para cobrar, dói. Mas e agora? Ela precisa doutrinar, ela precisa ensinar. Ela tem que parar de alimentar, senão vai dar problema. É, tem que ser educado assim. E aí você vai ter que andar nessa rota. Então, em nome de Jesus, que nós paremos de alimentar a carne e paremos de alimentar aos demônios. Amém? Então, que é isso aqui? Nós vamos orar agora, fazer a renúncia e encerrar em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos isso, saindo bastante da rota aqui, antes de ontem eu escutei um barulhinho meio estranho na minha geladeira, um procedimento meio esquisito. Minha geladeira é nova, ela tem 3 anos de uso, mas eu percebi que ela não estava trabalhando de uma forma muito correta quando eu ia acionar o motor e tal. Aí ontem veio o técnico aqui, fez um teste lá, trocou o relé, não funcionou. E aí ele falou assim, ó, se não é o relé, é o motor queimou, vai ter que trocar o motor. Vão vir trocar daqui a pouco. Por que eu estou falando isso? Para que você saia de ambientes onde você entende, ah, eu sou crente e não pode queimar minha geladeira. Irmãos, as coisas gastam, as coisas desgastam, as coisas quebram. Para de falar que é o diabo. Para de falar, às vezes pode ser. Pode ser que você esteja sendo atacado, Shalom, pastora, bom dia. Atacado por uma coisa mesmo que traz uma destruição. Mas se é uma coisa, irmãos, acontece. Pneu fura, acaba, motor funde, carro quebra, geladeira quebra, celular quebra, computador quebra, as coisas desgastam, acabam. Então, para de ficar nesse ambiente onde você fica desesperado, não, porque agora, irmãos, fique em paz. O que você tem que estar é posicionado, orando para que o Senhor te supra para você comprar outro. Agora, qual é a minha oração? Senhor, me supra para eu pagar o motor da geladeira. Acabou. Vai trocar, daqui a pouco vai estar gelando. Excelente. Agora saia porque senão você fica sempre dando muito valor para o diabo e não dá valor para o Senhor. Que Deus que é esse que nós servimos? Que o diabo quebra a minha geladeira, que o diabo faz, que o diabo. Toda hora a pessoa fala, não, porque o diabo, porque o diabo. E Deus? E o que Deus está fazendo então? Então Deus está dormindo e deixou que minha geladeira, para o demônio vir queimar meu motor para me trazer prejuízo. Se porventura ele ousou fazer isso, que eu não tive esse entendimento, mas se ele ousou fazer isso, e se Deus permitiu a ousadia dele se cumprir, em nome de Jesus eu vou ser restituído e ele vai se ver com meu pai. Eu tenho uma casa de habitação, não estou sozinho, não. Acabou. É, irmãos, Deus vai fazer as coisas acontecer. Então pare de dar muita ênfase, muita coisa, porque o diabo está fazendo, porque o diabo. Irmão, vamos ver o que Deus está fazendo dentro disso? Vamos ver a reversão de quadro dentro disso? Vamos ver o milagre, a providência, a provisão de Deus? Vamos ver a geladeira funcionando de novo? Daqui a pouco, daqui à tarde, aí eu bebendo uma água gelada novamente, eu estou sem água gelada agora, que eu só não tenho geladeira, logo não tenho água gelada. Aleluia. Mas você vai ter. E para de entrar nesse ambiente. Saia disso, seja removido disso, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por essa palavra, por esse entendimento que eu tenho nos trazido, que a solidão não é para nós, não faz parte do teu kit, não faz parte daquilo que está liberado para nós no céu, na eternidade. Temos em ti, ó Pai amado, segurança, temos em ti uma casa, um lugar, temos em ti proteção, então não estamos sozinhos, nunca, jamais.
em nome de Jesus. Então, nós queremos, ó Pai, sair de todo ambiente de solidão, de abandono, de desprezo, de rejeição, de vontade de morrer, dessa solidão e mesmo estando acompanhado, nos sentimos sós. E que o Senhor possa, Pai, operar a favor das nossas vidas e nos trazer entendimento em todas as coisas. Então, se você puder, repete comigo, em nome de Jesus. Diga, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero confessar este pecado diante do Senhor. Eu quero confessar que por incredulidade, até agora, eu me sentia sozinho. Eu quero confessar que por não ter fé, eu me sentia nesse lugar, exatamente desse jeito, sozinho, abandonado, desprezado, rejeitado, com vontade de morrer e sozinho mesmo acompanhado. Mas eu te peço perdão, porque eu fui incrédulo. Fui incrédulo em relação à tua palavra. Fui incrédulo em relação à tua boa companhia. Fui incrédulo em relação à tua presença na minha vida. Me perdoa, em nome de Jesus. E eu quero me desligar e renunciar toda a regência que eu herdei dos meus antepassados. Nesse ambiente onde isso me procura, isso me caça, para que eu seja acometida por este mal, assim como era minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó. Eu saio desses ambientes e que esta maldição hereditária não me ache nunca mais. Eu tenho uma habitação segura em ti e eu me aproprio disso. E todo o ambiente que eu gerei de solidão, de abandono, de desprezo, de rejeição, de vontade de morrer para a minha descendência, me perdoa, Pai. Em nome de Jesus, me tira desses lugares e também que a minha descendência não herde isso. Não fique esse legado para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Em nome de Jesus, eu renuncio à solidão, eu renuncio ao abandono, eu renuncio ao desprezo, eu renuncio à rejeição, eu renuncio à vontade de morrer e eu renuncio a estar sozinho, mesmo acompanhado. E eu me desligo dessas regências agora e saio dessa casa maldita da solidão e habito na tua casa e serei satisfeito com a tua presença em mim. Ainda que ao meu redor, por enquanto, eu não tenha ninguém. Eu serei pleno, eu serei completamente agraciado pela tua presença. E isto me será suficiente, porque eu tenho fé. E eu transito da incredulidade para a fé e transito da solidão para o aconchego dos teus braços. Muito obrigado, Pai, pelo teu livramento e que o teu sangue me represente e que eu possa, em nome de Jesus, estar cada vez mais guardada pelo teu amor, guardado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amanhã não temos oração, da manhã às 5 da manhã, 7h15, oração em línguas com a apóstola Fátima e depois da ministração do Osés, com ela também, falando desse mesmo tema, que nós estamos fazendo assim, para trazer bastante entendimento. Então, amanhã ela vai dar sequência nesse tema da solidão. À noite temos a palavra aí colocada às 20 horas, ouça lá, em nome de Jesus, pelo irmão Ângelo, pela irmã Raquel, não sei quem que é hoje. E temos culto aqui presencial, ore por nós, em nome de Jesus. E amanhã à noite, quarta-feira, teremos o... Teremos o que à noite? Nada, né? Então, em nome de Jesus, é isso daí por enquanto. Deus abençoe, fique na paz. Fogo no bicho. Muito obrigado, vamos que vamos.